Você já se perguntou por que continua repetindo os mesmos padrões, mesmo quando sabe que eles te machucam? Por que insiste em voltar para situações que te drenam, pessoas que te ferem, rotinas que te fazem sentir vazio? Talvez você ache que é falta de força, falta de foco, ou talvez pense que é o destino te testando. Mas e se eu te dissesse que nada disso é acaso, que é a sua própria mente que te prende? Sim, sua mente cria prisões, e o pior é que você nem percebe que está dentro delas. Desde cedo você aprendeu a se proteger. Aprendeu a não chorar alto demais, a não dizer o que sente, a não mostrar vulnerabilidade. Aprendeu que amor se conquista, que aprovação é recompensa e que errar é sinônimo de fracasso. Cada uma dessas ideias foi virando um tijolo, e sem perceber você começou a construir muros. Muros invisíveis, muros que hoje te separam da vida que você poderia estar vivendo. O problema é que a mente não diferencia proteção de prisão. O mesmo mecanismo que te faz evitar a dor te impede de crescer. A mente cria histórias para justificar o medo. Ela sussurra: não se arrisque, você pode se machucar. Não confie, as pessoas decepcionam. Não tente de novo. Lembra da última vez? E você acredita. Você acha que é prudência, mas é medo travestido de sabedoria. A mente é esperta. Ela te convence de que está te salvando, quando na verdade está te paralisando. E é assim que você começa a viver dentro de uma cela confortável. Uma cela com paredes feitas de justificativas, mas não tenho tempo. Agora não é o momento. Quando eu estiver melhor, eu começo. Mas o tempo passa, e você continua no mesmo lugar. E o mais cruel é que quanto mais tempo você passa preso, mais você se convence de que liberdade é perigosa. A mente se acostuma à repetição. Ela prefere o conhecido ao incerto. É por isso que mudar é tão difícil, porque o cérebro associa o novo ao risco. E tudo o que representa risco, ele tenta eliminar. Mas pense comigo, quantas vezes você já desistiu de algo que queria, só porque ouviu essa voz dizendo que não era o momento certo? Quantas vezes você já se sabotou, mesmo sem perceber, só para não sair da sua zona de controle? Talvez você não perceba, mas essa voz não é a verdade. É apenas o eco das suas antigas feridas. Cada medo seu tem uma origem. Cada sabotagem tem uma raiz. E quando você começa a observar isso com atenção, algo muda. A liberdade começa quando você para de acreditar em tudo o que pensa. Sim, é estranho dizer isso, mas é real. Nem todo pensamento merece crédito. A mente fala o tempo todo e muitas vezes ela mente. Ela repete crenças antigas como se fossem certezas absolutas. Você não é bom o bastante. As pessoas vão te julgar. Você vai falhar. E o pior é que você se identifica com isso, como se fosse quem você é. Mas não é. Você é a consciência que ouve, não a voz que fala. É nesse ponto que começa o despertar. Quando você percebe que a mente não é inimiga, mas também não é sua dona. Ela é uma ferramenta, e como toda ferramenta, pode ser usada para construir ou para destruir. O que define é o quanto você está consciente. Enquanto você vive no modo automático, ela te domina. Quando você desperta, ela te obedece. Mas é difícil, não é? Porque o mundo inteiro alimenta essas prisões mentais. A sociedade te diz que precisa ser produtivo o tempo todo. As redes sociais te mostram que todo mundo está mais feliz, mais bonito, mais bem-sucedido. E você começa a se comparar. Começa a se cobrar. Começa a se sentir pequeno. E, sem perceber, reforça os muros da própria mente. É uma prisão disfarçada de normalidade. Você acha que está no controle, mas está só reagindo ao medo de não ser suficiente. E quando o medo domina, ele cria uma narrativa convincente. Ele te faz acreditar que ser cauteloso é o mesmo que ser sábio, que ser frio é o mesmo que ser forte, que ser ocupado é o mesmo que ser importante. Mas tudo isso é ilusão. É só a mente tentando te manter seguro e estagnado, porque segurança para a mente é previsibilidade.
Ela quer o conhecido mesmo que o conhecido doa. Você pode estar preso em padrões que não escolheu. Talvez repita comportamentos dos seus pais, dos seus antigos relacionamentos, das suas experiências traumáticas. A mente aprende observando e reproduzindo. E se você não questiona, ela continua no piloto automático, recriando as mesmas histórias com personagens diferentes. É por isso que, às vezes, a vida parece um ciclo, as situações mudam, mas a dor é sempre a mesma. A única forma de quebrar esse ciclo é se tornar observador. Comece a notar seus pensamentos. Perceba o que sua mente te diz quando algo novo aparece. Observe se é medo, se é culpa, se é vergonha. E ao invés de lutar contra, escute. Entenda o que ela quer te proteger, porque por trás de toda resistência existe uma intenção positiva, te manter seguro. O problema é que essa segurança impede o crescimento. A mente cria prisões sutis. Às vezes, elas vêm em forma de autossabotagem. Você procrastina, se distrai, se convence de que não está pronto. Outras vezes, aparecem como perfeccionismo. Você quer tanto acertar que nunca começa. Ou vem como necessidade de controle, porque se algo foge do planejado, o medo de fracassar aparece. Tudo isso são grades invisíveis, grades mentais. E o mais impressionante é que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber que estão presas. Vivem buscando liberdade no mundo externo. Mudam de emprego, de cidade, de relacionamento, mas continuam carregando a mesma prisão dentro da cabeça, porque a verdadeira liberdade não é geográfica, é interna. Não é sobre sair de um lugar, é sobre sair de um padrão. Talvez agora, enquanto ouve isso, uma parte sua comece a reconhecer as próprias grades, aquela voz crítica que nunca te deixa em paz, a culpa que aparece quando você tenta se priorizar, o medo de ser rejeitado, se mostrar quem é. Tudo isso é programação mental, e o primeiro passo para se libertar é perceber que existe, porque o que é inconsciente te controla, mas o que é visto pode ser transformado. A mente é poderosa, mas ela precisa de direção. Se você não a conduz, ela te conduz. E ela sempre vai te levar para o lugar mais conhecido, mesmo que esse lugar te doa. Por isso, comece a questionar o que você pensa. Quando surgir o pensamento, eu não consigo, pergunte: quem disse? Quando vier o vai dar errado, pergunte: com base em quê? Quando o medo gritar, respire. O medo é o eco de uma dor antiga, não um sinal de verdade. Você não precisa destruir sua mente. Precisa aprender a conversar com ela. Dizer: eu entendo que você quer me proteger, mas agora eu escolho seguir mesmo com medo. Isso é maturidade emocional. É saber que a coragem não é ausência de medo, é a decisão de seguir apesar dele. E quando você faz isso, algo dentro de você se move. Você percebe que é maior do que as histórias que te contaram, maior do que as vozes que te limitaram. E então, a cela começa a rachar. Você começa a enxergar frestas de luz entrando pelas brechas dos pensamentos antigos. Começa a entender que nada externo pode te aprisionar quando você decide se libertar internamente. E aos poucos, o medo vai perdendo força. Não porque ele desapareceu, mas porque você parou de acreditar que ele é o dono de você. A mente é como um labirinto. Quanto mais você corre tentando sair, mais se perde. O segredo é parar e observar o caminho. Quando você observa, as paredes se tornam transparentes. Você percebe que nunca houve um labirinto de verdade, apenas a ilusão dele. A liberdade não é uma conquista, é um estado de presença. Se neste momento, parte de você sente vontade de mudar, mas outra parte ainda resiste, saiba que isso é normal. A resistência é o último suspiro das velhas crenças tentando sobreviver. A mente teme o novo, mas o seu coração sabe que é por ali. E se você der um passo, mesmo pequeno, já é o começo da libertação. Você não precisa saber como será todo o caminho. Só
precisa dar o primeiro passo consciente. E esse passo pode ser simples: se observar mais, reagir menos, respirar antes de responder, silenciar quando o medo quiser decidir por você. Cada vez que você faz isso, está quebrando uma grade mental. E no tempo certo, perceberá que as paredes da prisão eram feitas apenas de pensamentos. E pensamentos podem mudar. Sua mente cria prisões, sim, mas também pode criar pontes. Pode construir caminhos de cura se você permitir. A chave sempre esteve nas suas mãos, a consciência. Porque o que te prende não é a realidade, é a forma como você a interpreta. Mude a interpretação e o mundo muda com você. Se esse vídeo te fez pensar, se em algum momento você se viu nas palavras que eu disse, deixe aqui nos comentários o que mais tocou você. Quero saber se alguma dessas ideias acendeu algo aí dentro. E se você quer continuar esse processo de despertar, se inscreva no canal. Aqui, todos os dias, eu trago reflexões para te ajudar a se libertar da mente e reconectar com quem você realmente é. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o like. Não por mim, mas para o YouTube entender que esse tipo de mensagem precisa chegar a mais pessoas. Porque quanto mais gente desperta, menos prisões invisíveis existem no mundo. Agora, antes de sair, respire fundo. Feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: de que prisão eu preciso me libertar hoje? A resposta virá em silêncio e, quando vier, ouça com o coração, porque talvez seja nesse exato instante que o portão começa a se abrir.